E aí, moçada? Seguinte, nós temos visto, né, ao longo de todo os nossos dias de aula, as nossas semanas de aula aí, cinemática. A gente começou, na verdade, comentando a respeito das grandezas escalares e grandezas vetoriais. Em seguida, a gente entrou em cinemática, né, que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com o que está causando esse movimento. E a gente entrou em fundamentos, falamos sobre conceitos iniciais como aceleração, como velocidade, e entramos no movimento uniforme. Aí a gente ficou por um tempinho, em seguida a gente entrou em movimento uniformemente variado e chegamos no ponto onde os vestibulares mais gostam de cobrar, né, o Enem também adora cobrar, que são os gráficos que envolvem a cinemática. O seguinte, pessoal, a gente até começou a falar em sala de aula a respeito dos gráficos e eu reproduzi aqui, né, novamente o que a gente comentou nos nossos últimos momentos de aula, só para a gente poder relembrar. O que um gráfico, na verdade, nos traz, né? São, na verdade, pessoal, dois eixos, né, um plano cartesiano que associa duas grandezas físicas. E a gente percebeu, né, que dentro da cinemática, a enorme maioria dos gráficos são de alguma grandeza física associada ao tempo. Mais especificamente, geralmente velocidade em função do tempo, posição em função do tempo ou aceleração em função do tempo. São os três principais gráficos que a gente encontra dentro da cinemática. Então a gente vai focar nesses três gráficos, tá? A gente vai aprender a fazer a leitura deles e a interpretação desses gráficos, lembrando que existem dentro dos gráficos sempre informações que são explícitas, que você tem que bater o olho e já identificar, e tem algumas informações que são consideradas ocultas, que você tem que fazer uma continha, tem que fazer uma análise mais aprofundada para poder conseguir encontrar a sua resposta. Então, vamos começar com as informações explícitas, né, que a gente passou por isso aqui em nossa aula, então a gente vai falar bem rapidinho. Vamos lá. Nosso exemplo aqui, moçada, se é um gráfico de velocidade em função do tempo, não fica, né, nesse primeiro momento tentando fazer leitura de posição, tentando fazer leitura de aceleração. A gente vai passar pelo básico primeiro, para depois a gente conseguir fazer uma leitura mais aprofundada. Então vamos lá. O que a gente tem de informação que eu vou considerar explícita aqui? Por exemplo, a velocidade inicial do corpo, né? No tempo zero, a velocidade dele era zero também, né? De acordo com a função do gráfico aqui. Então ele começou com a velocidade de zero, 10 segundos depois ele tinha a velocidade de 50 metros por segundo. Agora, Damata, eu posso perguntar se a posição inicial dele também era zero, de acordo com esse gráfico? Não podemos fazer essa afirmação. Pessoal, o gráfico de velocidade em função do tempo não vai me dar informação sobre qual posição ele está, sobre para onde ele foi. A gente só vai conseguir extrair aqui, em um primeiro momento, a velocidade inicial dele, né, que a gente acabou de perceber. 10 segundos depois ele tinha uma velocidade de 50, ao longo de mais 10 segundos ele permaneceu com uma velocidade, tá vendo, pessoal, que alguma coisa ficou constante aqui por um período de tempo. Essa coisa está descrita aqui, ó. Que coisa que é essa? A velocidade. Então o móvel ficou com uma velocidade constante por um tempo, depois essa velocidade chegou até um valor aqui de zero de novo. Então vocês podem perceber que de 0 a 10 segundos a velocidade aumentou, de 10 a 20 a velocidade ficou constante, de 20 até 30 a velocidade diminuiu. E a gente viu lá em movimento uniformemente variado, também dentro de movimento uniforme, a gente até chegou a comentar alguns conceitos desses aqui, que quando a velocidade de um corpo aumenta, o módulo do vetor velocidade aumenta, pessoal, eu chamo esse movimento de acelerado. Quando a velocidade diminui o seu valor, eu chamo esse movimento de retardado. Se a velocidade permanecer constante, eu já defino o movimento como uniforme. Então, essas três classificações me informam a respeito da velocidade simplesmente. Se ela permanece constante, se ela aumenta ou se ela diminui o seu valor. Mas temos também, pessoal, dois outros conceitos que já me indicam uma outra coisa, tá? Quando você observa um movimento progressivo ou um movimento retrógrado, a gente tem que recordar que dentro da cinemática, você tem que, principalmente os movimentos retilíneos, né? Você marca uma posição para dizer que é a posição inicial do corpo, de onde ele saiu. E aí você define uma reta, você define um sentido dessa reta para definir o seu referencial. Você vai dizer que para a direita é positivo, então todo mundo que se movimentar nesse sentido tem um movimento positivo. E quem se movimentar nesse sentido tem um movimento negativo. Então, o movimento com velocidade positiva vai ser definido como progressivo, com velocidade negativa vai ser definida como retrógrado. Então pronto, pessoal. Velocidade positiva e negativa é aquilo ali. Agora, se a velocidade aumentou, diminuiu ou permaneceu constante, a gente vai lembrar do movimento acelerado, retardado ou uniforme. Então, para a gente poder fechar, vejam só.
esse primeiro trecho, pessoal, de 0 a 10 segundos, a velocidade foi de 0 até 50. Se foi de 0 até 50, a velocidade aumentou o seu valor, portanto, eu defino esse movimento como acelerado. E em todos os momentos, ao longo desses 10 segundos, olha, 0, 1, 2, 3, 45, 46, 47, 48, 50. Todos os valores que foram admitidos nesse período de tempo, eles são valores positivos. Portanto, se a velocidade é sempre positiva, eu vou definir esse movimento como progressivo. É como se o objeto estivesse se movimentando no sentido positivo do meu referencial. Pronto. Nesse trecho 1, então, eu tenho um movimento acelerado, porque aumentou o valor da velocidade, e progressivo, porque ele está andando para frente, porque ele tem uma velocidade positiva. Certo? Pessoal, aqui, ó, no trecho 2, a gente já está percebendo que a velocidade não muda o seu valor com o passar do tempo, né? Então, é um movimento que eu chamo de uniforme. Só que vocês podem perceber, pessoal, que tem gente que fala assim, ó, poxa, aqui tá, alguma coisa está constante. Eu posso falar que ele está parado? Se o movimento, pessoal, tem uma velocidade constante de 50, ele está parado? Ele não está parado, né? Ele está só com uma velocidade que não muda. Então, ele tem uma velocidade de 50 metros por segundo ao longo desse trecho 2, que vai do instante 10 até o instante 20. É um movimento que eu chamo de uniforme, tá? É um movimento com velocidade constante, mas o valor dessa velocidade vocês podem perceber que é positivo. Se esse valor é positivo, então é um movimento que eu chamo de progressivo também. Trecho 2, movimento progressivo, porque a velocidade é positiva, e eu tenho também um movimento uniforme, porque o valor da velocidade não muda, beleza? Certo. Trecho 3, pessoal, a velocidade parte de um valor 50 para um valor 0. Do instante 20 ele tem uma velocidade 50, no instante 30 ele tem uma velocidade 0. Então vocês podem perceber que ela caiu do 50 para o 0. Então é um movimento que diminui o valor da velocidade com o passar do tempo. É um movimento que eu chamo de retardado. Tranquilo, pessoal? Então tem aqui um movimento retardado, só que aí a galera chega assim, ó, viu uma coisa, né, num sentido de decaimento aqui, já acha que o movimento vai ser retrógrado. E na verdade, pessoal, vocês podem perceber que os valores da velocidade, ó, começou com 50, 49, 48, 47, vamos descendo, 3, 2, 1, 0. A velocidade que está representada aqui, ó, sempre, por mais que ela diminuiu o seu valor com o passar do tempo, sempre admitiu valores positivos. Está acima do eixo X aqui, não está? Então, por isso, você vai perceber que por mais que ela reduza o seu valor e seja um movimento retardado, a gente ainda vai ter um movimento aqui que é considerado progressivo, porque o tempo inteiro eu estou tendo velocidades positivas, tá? Então, foi basicamente aqui que a gente parou na nossa última aula. Era importantíssimo a gente retomar isso aqui, porque essas informações, pessoal, por mais que a gente teve que fazer uma leitura aqui, para os elaboradores, elas são consideradas explícitas. É como se isso tudo que eu falei para vocês estivesse na cara. A velocidade aumentou, acelerado, velocidade está constante, uniforme, velocidade diminuiu, retardado. Então a gente vai perceber que esse tipo de coisa na resolução das questões tem que vir assim, ó. Então a gente tem que saber isso aqui, beleza? Agora, tem algumas informações dentro dos gráficos que são consideradas informações ocultas, né? São informações que demandam um pouco mais de atenção, um pouco mais de continhas ali, para a gente poder chegar na nossa interpretação delas. Então é o seguinte, essas duas informações que a gente vai aprender aqui agora, que são consideradas informações ocultas, a gente vai começar sobre a área. A área de um gráfico, você não bate o olho e enxerga ela aqui, certo? Você tem que calcular a área de uma figura. Então, vejam só, para eu poder calcular a área vai depender de qual que vai ser o formato, né, da figura que está sendo representado entre o eixo X e a linha da função. Nesse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, pessoal, a gente tem um trapézio, certo? Tem gente que divide o trapézio em um triângulo, um retângulo e outro triângulo, faz as contas das três áreas aqui e depois encontra a resposta. Tem gente que já prefere calcular a área do triângulo como um todo. Mas enfim, das primeiras informações ocultas que a gente está comentando primeiro sobre a área, a gente lembrou agora que ela depende da figura, né? Só que tem muita gente, pessoal, até coloquei um exemplo aqui para mostrar para vocês, tem muita gente que confunde uma situação básica aqui. Vejam só, vou pegar um pincelzinho de uma cor diferente aqui para a gente poder comentar. Nesse exemplo aqui, eu nem coloquei as grandezas físicas do eixo, tá? Dos eixos, só para a gente poder identificar mesmo como que seria o cálculo da área em um gráfico qualquer que tenha esse formato. Aqui vocês podem perceber que a gente teria um trapézio, certo, moçada? Aqui a gente teria um trapézio. E aqui tem gente que confunde, né, como é que você visualiza uma coisa dessa. Vejam só,
toda vez que você for calcular a área de um gráfico, a gente vai aprender daqui a pouco o que a área de um determinado gráfico representa, tá? Mas a gente vai passar primeiro sobre como identificar a área do gráfico aqui. Para muita gente é uma coisa básica, mas para muitos alunos, tá? A gente precisa passar por isso aqui. Vamos lá. A gente vai perceber que toda vez que você for calcular a área, ela vai ser representada, né? Ela vai estar contida do eixo x até a linha da função. O eixo x está representado aqui, a linha da função está de vermelho. Então, pessoal, cuidado para não colocar essa parte aqui de baixo achando que ela está contida na área do gráfico. Não está. É só do eixo x até a linha da função. Então, essa área aqui, ó, da parte superior do gráfico, seria isso que eu coloquei de verde, né? Aqui na parte inferior do gráfico eu também teria uma área para eu calcular. Mas vocês podem perceber que a função do gráfico termina aqui, ó. Então eu posso fechar ela aqui só para a gente visualizar melhor, formou um triângulozinho, que aqui eu teria a área dessa parte de baixo do gráfico. Aí como é que eu ia fazer, né? Se essa área aqui está para a parte de cima e essa área aqui está para a parte de baixo, a gente vai perceber que a área total seria o que eu encontrei aqui no trecho que eu estou chamando de área 1, menos o que eu encontrei aqui no trecho que eu achei para a área 2. Em casos de cinemática, vocês vão perceber que a maioria das situações, pessoal, vai me fornecer, vai necessitar, né, demandar um cálculo de área para gráficos de velocidade em função do tempo. E daqui a pouquinho a gente vai aprender que a área de um gráfico de velocidade por tempo me indica a distância percorrida pelo corpo, tá? Quando a área é positiva, quando ela está para cima do eixo x, a gente vai perceber que ele vai meio que andar para frente, como se fosse um movimento progressivo. E quando a área está para baixo do eixo x, ele vai andar para trás. Então é como se ele foi para frente um pouquinho e depois voltou. Até porque aqui eu tenho velocidades positivas e aqui eu tenho velocidades o quê? Negativas. Então ele vai um trecho para frente e outro trecho para trás. E para a gente compreender essas partes, né, a gente vai fazer bastante exercício para chegar nessas conclusões. Então, só para a gente poder ver essas informações ocultas dos gráficos. Tem a área, é a primeira delas que a gente está estudando, e a gente vai estudar daqui a pouquinho a inclinação, tá? Mas quando o exercício cobrar de vocês o cálculo de uma área, presta bastante atenção em qual figura geométrica que você está calculando ali. No caso de um trapézio, seria base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. No caso de um triângulo, seria base vezes a altura sobre 2. Se fosse um retângulo, base vezes a altura. Então vai depender da figura, tranquilo? Bom, pessoal, a gente vai parar por aqui só para poder apagar o quadro, né? E eu vou voltar com a próxima informação oculta que a gente vai estudar, que vai ser a inclinação dos gráficos, tranquilo? Só um minutinho. Bom, pessoal, de volta aí. Percebam agora que para poder explicar a inclinação, tá? Que é uma informação que não é tão simples assim da gente observar e da gente interpretar, eu usei um outro tipo de gráfico aqui, que em breve a gente vai juntar tudo, né, e fazer um apanhado, mas vejam só que agora eu estou trabalhando um gráfico de posição por tempo e não um gráfico de velocidade por tempo, como eu estava, quando eu comentei com vocês ali sobre os conceitos gerais de um gráfico, né? Vejam só, aqui, o que a gente pode tirar de conclusão de cara? Posso falar que a velocidade inicial do corpo é 0? Posso falar que em 10 segundos a velocidade dele é 100? Cuidado com isso, pessoal. Se é um gráfico de posição por tempo, eu tenho que informar, né, através da leitura do gráfico, coisas sobre a posição e o tempo. Então, a gente teve aqui, ó, uma posição inicial de 0, né? Se ele tivesse partido daqui, a posição inicial seria 100, mas nesse exemplo, a posição inicial é 0. 10 segundos depois, ele estava na posição 100, 20 segundos depois na posição 200 e assim por diante. Vocês estão vendo que está um gráfico bem diferente, né? Essa leitura aqui a gente vai aprender a fazer agora. Pessoal, a inclinação de um determinado gráfico, vocês têm que perceber o seguinte, ou ela vai permanecer constante, ou ela vai aumentar, ou ela vai diminuir com o passar do tempo, tá? E tem muita gente que só de ver uma coisinha dessa daqui, representada em um gráfico, acha que a inclinação está aumentando, né? Porque alguma coisa está aumentando mesmo, né? Você vai perceber que com o passar do tempo, se aqui fosse tempo e aqui fosse posição, com o passar do tempo, alguma coisa ia aumentar, mas essa alguma coisa é a posição, certo? Só que eu quero que vocês visualizem que toda vez que eu tiver uma reta, a inclinação da reta ela é constante.
A inclinação das retas é constante. Então, se você estivesse subindo um morro, pessoal, é claro que o morro ia ficar cada vez mais alto, né? Mas só que a inclinação não está aumentando. Você não está subindo o morro de boa e depois ele vai começar a ficar tão inclinado a ponto de você escalar ele. Está sendo sempre um morro com a mesma inclinação. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês anotem aí, retas possuem inclinações constantes. Mas nesses casos daqui de cima, vocês vão perceber que se você estivesse subindo o morrinho, vocês estão vendo que ele começou de boa e depois ele foi ficando cada vez mais difícil de subir? Então, esse caso aqui seria uma representação de um gráfico no qual a inclinação estaria aumentando. E tem uma maneira da gente estudar isso, pessoal, que é traçar retas tangentes à linha da função. Vejam só, se eu marcar um ponto aqui, ó, e traçar uma reta tangente, você consegue até pôr no seu lápis aí e visualizar a inclinação. Agora, se você pega uma reta tangente aqui num ponto mais para frente, olha como é que era a inclinação aqui, olha como é que é a inclinação agora. Então, vocês conseguem perceber que, nesse caso, a inclinação aumenta. Aqui já acontece o contrário, olha. Você tem aqui, num primeiro momento, uma inclinação considerável, né? E com o passar do tempo aqui, né, se fosse um gráfico de posição por tempo, você teria aqui uma inclinação que estaria, olha, estava bem inclinado, né? Sempre a inclinação estudada em relação ao eixo X, pessoal. Aqui eu tenho uma inclinação considerável, aqui eu tenho uma inclinação menor. Então, só para vocês aprenderem a estudar a inclinação, vejam que nesse exemplo eu tenho uma inclinação aumentando, nesse exemplo eu tenho uma inclinação diminuindo. Então, deixa eu até colocar aqui, ó, a inclinação aumenta, opa, letra feia, a inclinação aqui diminui. Pronto. Retas, pessoal, possuem inclinações o quê? Constantes. Vou até colocar aqui, ó, constante, né? Aqui e aqui, por ser uma reta. Traça a reta tangente aqui para vocês verem, olha só, vai ter uma inclinação. Traça a reta tangente aqui, vai ter a mesma inclinação. Então, aqui nas retas, a inclinação vai ser constante. Mas vocês estão percebendo, pessoal, que aqui ela é constante e positiva? E aqui ela é constante, porém é negativa? Então vamos tomar cuidado com isso. Na hora das questões, a gente vai perceber que essa de cá é bom a gente ver que ela é uma reta crescente, né? Positiva. E aqui uma reta decrescente. Vamos colocar aqui negativo. Depois a gente vai ver o tanto que isso aqui vai ajudar a gente, tá? Então tá bom. Para fechar sobre a inclinação, moçada, percebam que nesse caso de cá, tem inclinação? Vocês acham que isso aqui seria considerado um morrinho se você tivesse que subir isso aqui? Não seria um morro, na verdade, seria uma coisa que está bem na horizontal, né? E se a inclinação ela é em relação ao eixo X e você tem uma reta que está na horizontal, ela não tem inclinação nenhuma. Então, nesse caso, você vai dizer que se fosse uma função, pessoal, que tivesse aqui assim, ó, ela não teria inclinação, tá? Então, eu vou considerar que nesse caso de cá, a inclinação está sendo nula. Aqui eu tenho uma inclinação constante, né? Aqui eu tenho uma inclinação que aumenta e aqui eu tenho uma inclinação que diminui. Então, quando eu for estudar esse gráfico de cá, vai ter uma grandeza física, pessoal, que vai estar associada à inclinação em um gráfico de posição por tempo. Daqui a pouquinho a gente vai aprender que quando você for fazer a leitura de um gráfico de posição por tempo, a inclinação é a velocidade. Então você vai perceber o seguinte, nesse primeiro trecho de 0 a 10 segundos, vocês acham que a inclinação aumenta ou diminui? Está aparecendo com esse primeiro aqui, a inclinação está aumentando. Dúvida, pessoal? Traça retas tangentes, olha, traça retas tangentes. Você vai perceber que a inclinação aqui é pequenininha, a inclinação aqui é bem grande. Então, você já sabe que aqui a inclinação aumenta. Então, a grandeza física associada à inclinação também vai aumentar. É a velocidade que está associada em um gráfico de posição por tempo à inclinação. Então, aqui a velocidade aumenta pelo fato da inclinação estar aumentando. Agora, nesse caso de cá, estão percebendo que é uma reta, pessoal? Se é uma reta, a inclinação está sendo constante. Se a inclinação está sendo constante, a grandeza física associada aqui também vai ser a velocidade. Então, aqui eu tenho uma velocidade que aumenta, aqui eu tenho uma velocidade constante e aqui eu já tenho uma velocidade que diminui. Então, por isso, a gente está fazendo, né, uma análise geral, a gente está só observando a inclinação e agora eu vou passar para vocês um macete que vai salvar a vida da gente nas questões de cinemática, tanto no Enem quanto no vestibular. Por quê, pessoal? Para o gráfico de posição por tempo, a inclinação é uma coisa. Vamos pegar o gráfico de velocidade por tempo, que é mais completo. A área é outra coisa, a inclinação já é outra coisa.
No gráfico de aceleração por tempo, a área é outra coisa e assim por diante. Então, para cada gráfico, a área e a inclinação são informações distintas. Por isso que eu falei para vocês que não são informações que você bate o olho e consegue identificar. Você precisa garimpar essa informação. Então, por esse motivo, eu trouxe para vocês aqui um esqueminha, tá? Eu sempre chamo dessa forma. É um esqueminha que você consegue, dentro dos gráficos da cinemática, identificar o que a área e a inclinação de cada um dos gráficos representa. Então a gente vai conseguir meio que fechar toda essa análise nossa aqui dentro desse esqueminha que eu vou passar para vocês agora, beleza? Só um minutinho que eu já volto aí. Valeu! Bora lá então, pessoal. O seguinte, o esqueminha funciona da seguinte forma, tá? Quais são os 3 principais gráficos que a gente vai encontrar dentro da cinemática? O gráfico de posição em função do tempo, o gráfico de velocidade em função do tempo e o de aceleração em função do tempo, certo? São os 3 principais gráficos da cinemática. Então, para a gente poder montar o esqueminha, a gente coloca os 3 ali e conecta eles através de setinhas no sentido horário. Vejam só, aqui ó, liguei esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Aqui embaixo a gente coloca a área e aqui em cima a gente coloca a inclinação. O que eu posso relembrar aqui, pessoal? Eu posso relembrar que a área depende da figura, né? Então vamos até colocar isso aqui para a gente poder... O esqueminha está montado, tá? Vou ensinar vocês a usá-lo. Mas a área depende da figura e a inclinação, inclusive, a gente estava comentando sobre isso agora, pessoal. A inclinação você faz um estudo, né? Se ela está aumentando, se ela está diminuindo ou se ela é constante. Mas nas retas, você consegue calcular a inclinação através da variação do eixo Y dividido pela variação do eixo X, tá? Isso aqui é importante a gente comentar, deixa guardadinho no cantinho do caderno de vocês. A inclinação ela pode ser calculada no caso das retas. No caso das curvas, a gente vai dentro do ensino médio, né, dentro das questões que envolvem o vestibular e o Enem, os vestibulares e o Enem, a gente vai basicamente analisar se ela está aumentando ou diminuindo, ou se ela é constante, mas nesse caso aqui das retas a gente consegue já calcular, né, encontrar um valor para a inclinação. Mas vejam só, então retomando, eu tenho 3 tipos de gráficos: posição por tempo, velocidade por tempo e aceleração por tempo, os principais dentro da cinemática. Se eu estiver trabalhando com um gráfico de posição por tempo, pessoal, a inclinação dele, tá vendo que a inclinação é a seta de cima? A inclinação vai me informar, vai me dar informações a respeito da velocidade do corpo. Agora, se eu estiver em um gráfico, estudando um gráfico de velocidade por tempo, como esse exemplo aqui que eu vou colocar para vocês, olha só, velocidade em função do tempo, se eu estiver num gráfico desse, a inclinação dele já me traz informações sobre a aceleração. Inclinação é a setinha de cima. E se por acaso eu encontrar a área de um gráfico de velocidade por tempo, pessoal, a área de um gráfico de velocidade por tempo, olha, eu estou aqui estudando um gráfico de velocidade por tempo. Achar a área dele vai me trazer informações sobre variação de posição, distância, deslocamento, né? Então a gente vai conseguir aqui, ó, encontrar informações a respeito da posição, da variação da posição do corpo. Se eu tiver um gráfico de aceleração por tempo, vejam só que a área dele vai me trazer informações sobre a velocidade. A área de um gráfico de aceleração, pessoal, é a variação da velocidade do corpo, tá? A gente vai aprender isso aí já já dentro dos exercícios. Mas e se por acaso eu estiver aqui dentro de um gráfico, estudando um gráfico de aceleração, ou se eu estiver estudando um gráfico de posição por tempo, pessoal, vamos para cá que é até mais comum, um gráfico de posição por tempo, e o exercício te pedir informações sobre a área desse gráfico. Aí tem gente que vai achar aqui, ó, a área é a seta de baixo, não tem nenhuma seta saindo daqui e indo para algum lugar. Então será que a área de um gráfico de posição por tempo vai ser a aceleração? Não vai ser, pessoal. Quando você chegar numa esquina dessa daqui, ó, a área não vai te informar nada. Então, se você pegar um gráfico de posição por tempo e encontrar a área dele, não vai trazer nenhuma informação relevante para você, tá? Assim como num gráfico de aceleração por tempo, a inclinação dele não vai trazer nenhuma informação. Então, qual é o gráfico mais completo? O gráfico de velocidade por tempo, porque a área é alguma coisa e a inclinação é também alguma coisa. A área do gráfico de velocidade por tempo é a variação da posição do corpo, enquanto a inclinação do gráfico de velocidade por tempo vai ser a aceleração dele, beleza? Certo. Então vamos tentar colocar isso aqui em prática
imediatamente aqui, pessoal. Vamos lá. Vimos o esqueminha, né, que me diz o que é a área, o que é a inclinação de cada um desses gráficos. E a gente vai começar aqui com o gráfico de velocidade por tempo. Pessoal, estou aqui num gráfico de velocidade por tempo. Se por acaso o exercício trouxe um gráfico desse e te pediu informações sobre a distância percorrida pelo corpo, vocês vão perceber que, se eu estou estudando um gráfico de velocidade por tempo e o exercício me pede informações sobre a distância percorrida, sobre posições, você vai ter que usar o quê, pessoal? A setinha de baixo, que é a setinha da área. Então eu teria que calcular essa área aqui, certo? E pelo esqueminha eu tenho ciência que a área é igual a distância percorrida pelo corpo. Pelo esqueminha eu consegui identificar isso, tá? Tranquilo. Só que se eu quisesse analisar a inclinação aqui também, eu poderia. Nesse caso, por exemplo, pessoal, a inclinação é como quando ela está assim? A inclinação não é zero? Então, qual que é a relação entre inclinação de um gráfico de velocidade por tempo e uma grandeza física? A inclinação é a aceleração. Vejam que então, nesse primeiro trecho, se a inclinação é zero, a aceleração é zero. Não tem aceleração nesse trecho, então não tem variação de velocidade. Então, olha só, se eu marcasse um valor aqui e colocar 100, estão percebendo que ela vai ficar o tempo inteiro 100? Faz sentido, né? Se a aceleração é zero, não vai variar a velocidade. Mas nesse trecho de cá, pessoal, se eu quiser calcular essa inclinação, deixa eu até colocar aqui de uma cor diferente. Se eu quiser calcular essa inclinação aqui, olha só, esse trecho ele é inclinado, negativamente, né? Mas ele é inclinado. Então, eu posso dizer que a inclinação ela é igual ao quê, pessoal? Vejam só, um gráfico de velocidade por tempo. Inclinação, ela é a aceleração. Então, posso dizer que a inclinação é igual a aceleração. Então, se eu fizesse aqui, ó, a variação do eixo y dividido pela variação do eixo x, eu conseguiria encontrar a inclinação, certo? E eu poderia dar o meu valor, né, para a inclinação, para a aceleração desse móvel ao longo desse trecho. Percebam que se a velocidade fosse 100 e chegou até o zero, né, então eu poderia dizer que foi uma aceleração negativa mesmo. Se a inclinação é negativa, a aceleração também está sendo negativa para nós. Então, só para vocês entenderem que em um gráfico de velocidade por tempo, a área é a distância e a inclinação é a aceleração. Agora, em um gráfico de posição por tempo, pessoal, em um gráfico de posição por tempo, percebam que a única informação que vai ser relevante de forma oculta aqui para mim vai ser, olha só, a área que estaria, né, com uma setinha aqui embaixo. Se eu sair daqui, ó, não vai para lugar nenhum, mas a inclinação vai para a velocidade. Quer dizer que para um gráfico de posição por tempo, a inclinação é importante quando se trata de velocidade. Vejam só, nesse primeiro trecho aqui, pessoal, no trecho de 0 até T1, vocês estão percebendo que é uma reta? Retas têm inclinações constantes. Então, qual que é a grandeza física que está associada com a inclinação de um gráfico de posição por tempo? Vamos lá, posição por tempo, inclinação é a velocidade. Então, se aqui a inclinação é constante, a velocidade é constante. Então, a gente pode dizer aqui, ó, que a velocidade, eu vou até, né, colocar aqui para vocês, ó, inclinação constante. Inclinação constante é igual a velocidade constante. Nesse primeiro trecho, pessoal. Se eu achar a área aqui, não vai me dar nenhuma informação relevante, tá? Agora, nesse segundo trecho, que acontece entre T1 e T2, vamos ver o que está rolando aqui, ó. Aqui vocês podem perceber que a inclinação começa maiorzinha e a inclinação vai diminuindo. Então, pessoal, a velocidade também diminui junto com a inclinação, tá? Se isso está acontecendo da velocidade diminuir, quem lembra me dizer, né? Na verdade, vocês vão perceber que se a velocidade diminui, o movimento ele é considerado como retardado, beleza? É um movimento retardado porque o valor da velocidade diminui com o passar do tempo. Pessoal, agora nesse trecho, eu posso até voltar nesse trecho aqui também, quero comentar com vocês. É progressivo ou é retrógrado, hein? Se o corpo sai de uma posição 0 e vai para uma posição qualquer aqui que eu vou chamar, vamos supor que seja 50. Depois dos 50 aqui, ela sai para uma outra posição aqui que eu vou chamar de 100. Vocês estão vendo que ele está sempre andando para frente? Então esse trecho é progressivo, esse trecho é progressivo também. E esse de cá,
alguém está sendo constante o tempo inteiro, olha. Entre T2 e T3, alguém está sendo constante. Nesse caso não é a velocidade, pessoal, é a posição. Quando a posição fica constante, eu estou em uma posição e eu fico nela. Quer dizer, então, que eu estou parado, né? Nessa situação aqui desse terceiro trecho, vai ser um trecho de repouso. Bom, só para a gente poder recapitular. O esqueminha vai ajudar a gente na seguinte situação, de eu saber identificar o que a área e a inclinação de cada gráfico representa dentro da cinemática, tá? Vocês vão perceber que um gráfico de velocidade por tempo, olha só, a área é uma coisa, a inclinação é outra. Então sempre a gente vai ter que escrever esse esqueminha no cantinho para a gente poder não ter que decorar o que a área e a inclinação é em cada caso, beleza? Então esses exemplos aqui a gente está só passando por eles e a gente vai resolver agora algumas questões, porque gráfico de cinemática, pessoal, é muito tranquilo, tá? Desde que você pegue o fio da meada e desde que você guarde aquele esqueminha ali, você vai conseguir arrebentar. Então a gente vai fazer algumas questões colocando aquele esqueminha ali em prática. E eu vou só apagar aqui e escrever a primeira questão, tá? Beleza? Valeu! Pessoal, é o seguinte, vamos exemplificar, tá? Vamos fazer um exercício, página 290, questão número 17 do caderno de capa mole. Vamos fazer o seguinte, revistas especializadas em automóveis incluem em suas análises testes de aceleração e frenagem. Os resultados apresentados a seguir foram colhidos de um teste de determinada marca de veículos com as adaptações de unidades e do modo de apresentação dos dados na forma de dois gráficos. Um deles corresponde a uma arrancada e o outro a uma freada. Pessoal, só bater no olho aqui, né? Um corresponde à arrancada e o outro à freada. Então, se o cara sai de uma velocidade baixa e vai subindo a velocidade, esse aqui é o da arrancada. E se ele tinha uma velocidade e zerou ela, esse aqui é o gráfico da freada. Beleza? Certo, então. A respeito da arrancada e da freada do veículo, podemos afirmar que, letra A, a taxa de variação de velocidade se mantém constante no intervalo de 0 a 9,4 segundos durante a arrancada. Vamos lá, a arrancada está aqui, certo? O que é taxa de variação de velocidade, pessoal? A aceleração. A gente estudou isso na aula de aceleração, né? Então, se eu estou estudando um gráfico de velocidade por tempo, se eu estou querendo analisar a aceleração, vem aqui para o esqueminha, ó, velocidade por tempo. Se eu estou querendo analisar a aceleração, eu tenho que olhar o que, pessoal? A inclinação. Então a gente pode voltar para cá e perceber que aqui, em um trecho de 0 a 4,7 segundos, eu tenho uma inclinação. Aqui de 4,7 a 9,4, eu tenho outra inclinação, menor. Se a inclinação aqui é maior do que aqui, olha só, mais inclinado, menos inclinado. Quer dizer que aqui tem mais aceleração e aqui tem menos aceleração, tá? Então, se a letra A falou que a inclinação é constante ao longo dos 9,4 segundos, está errado. Então, a gente já pode descartar a letra A. Letra B. O deslocamento do veículo durante a arrancada, no intervalo de 0 a 9,4, foi de aproximadamente 127 metros. Falei para vocês, pessoal, isso é uma informação oculta. Eu preciso calcular essa informação, né? Se é um gráfico de velocidade por tempo na arrancada, para eu poder encontrar o deslocamento do corpo, informações sobre variação da posição, eu tenho que ir pela setinha de baixo, que é a seta da área. Quer dizer, então, que eu tenho que calcular essa área aqui, ó, eu poderia chamar essa área aqui de área 1, e essa de cá, se vocês quiserem, pessoal, vocês podem dividir, ela na verdade aqui é um trapézio que poderia ser calculado uma área única, mas eu vou fazer a divisão aqui, ó, vamos chamar isso aqui de área 2, isso aqui de área 3, beleza? Rapidamente aqui, ó, área 1 é igual, jogando direto, pessoal, não é um triângulo? Então é base vezes altura sobre 2. A base do triângulo, 4,7, vezes altura, pessoal, 17 sobre 2. Esse valor aqui, eu já fiz a continha para adiantar a nossa vida, dá aproximadamente, dá 39, alguma coisa, mas vocês vão ver que o exercício ele pede aproximado, então vamos colocar aqui 40 metros. Deixa eu ver agora essa área 2. A área 2 eu tenho também um triângulo, base vezes altura sobre 2. A base desse triângulo, pessoal, é essa. Ela vai do 4,7 até o 9,4, né? Então daqui até aqui você tem 4,7. Então, a base é 4,7
vezes a altura. Cuidado para você não pegar essa altura toda, pessoal, porque esse triângulo aqui, ele só tem essa alturinha aqui, ó. Vai do 17 ao 27, que é 10. Tranquilo? Isso aqui dividido por 2. Então, 4,7 vezes 10, 47. Dividido por 2, dá aqui para nós 23,5 metros, né? Porque a área aqui, ela é numericamente igual à distância percorrida pelo corpo. Agora aqui eu tenho a área 3, pessoal. A área 3 é mais fácil, base vezes altura. Base, 4,7, deixa eu colocar aqui que a gente está calculando a área 3, 4,7 vezes a altura 17. Isso aqui vai dar aproximadamente 80 metros. Quando você soma as duas áreas, né, a distância vai ser a área 1 mais a área 2 mais a área 3. Então ela vai ser para a gente aqui, ó, 80, 120, 143, aproximadamente 143 metros. Deixa eu colocar aqui, aproximadamente. Então tá, se eu encontrei esse valor, moçada, a alternativa está dizendo para nós que foi aproximadamente 127. Tá errado, não tá? Então a gente já pula a letra B, que deu trabalho para nós. Deixa eu dar uma dica para vocês. Se isso aqui fosse uma questão do Enem, na hora que você verificar que essa alternativa vai ser uma alternativa que vai gastar muito tempo, pessoal, eu sugiro que você pule para a próxima, porque talvez ela seja a correta. Então você tem a possibilidade de ver, nossa, essa alternativa vai demorar muito tempo, pula ela e depois você vai, ou por eliminação, né, ou então você retorna e, caso sobre tempo para você, você tira a prova. Nesse caso, a gente já chegou na conclusão que não é ela, né? Vamos ver agora a letra C. A taxa de variação da velocidade do veículo durante a frenagem diminui com o tempo. Vamos lá, frenagem está aqui, ó, né? Frenagem é esse gráfico de baixo. Alguma coisa diminui com o passar do tempo mesmo. Mas numa frenagem, pessoal, o que diminui com o passar do tempo, de acordo com esse gráfico aqui, é a velocidade. Ele freia, né? Reduz o valor da velocidade com o passar do tempo. Mas vocês estão percebendo que em um gráfico de velocidade por tempo, vocês lembram que a inclinação é a aceleração? Isso aqui é uma reta. Se é uma reta, ela tem inclinação constante. Portanto, a aceleração ela é constante aqui. Eu não posso falar que a aceleração, né, a taxa de variação da velocidade varia. Ela é constante. Inclusive, eu posso até calcular ela, porque por ser uma reta, a inclinação ela é representada por ΔY sobre ΔX. A variação aqui, dividido pela variação aqui, tá? Pronto, eu já consegui descobrir que a letra C está errada. Vamos aí agora para a letra D. O deslocamento do veículo durante a frenagem foi de 66 metros. Pessoal, eu tenho um gráfico de velocidade por tempo, né? O deslocamento aqui vai ser para a gente a área desse gráfico. Só você olhar ali, ó, velocidade por tempo, eu tenho que ir para a esquerda através dessa setinha de baixo, que eu apaguei ela aqui sem querer. Vamos lá? Então, num gráfico de velocidade por tempo, a gente tem que a área desse gráfico vai ser o deslocamento do corpo. Seria, pessoal, tranquilamente aqui para mim, ó, a área desse triângulo. Seria isso aqui, ó. Então, vai ser a área, vai ser base vezes altura sobre 2. A base do triângulo é 4. A altura do triângulo aqui, ó, 33 sobre 2. Cortando aqui, ó, 4 com 2, sobra só um 2 aqui em cima, que quando eu multiplico por esse 33, dá 66 metros. Então, eu encontrei que o deslocamento vai ser 66 metros. Alternativa correta, letra D de dado. A gente pode perceber que a letra E, que está falando que o deslocamento seria de 132, já passa a não fazer sentido para nós, né? Então, a resposta correta, letra D. Então, moçada, era basicamente isso, tá? Para a nossa primeira aula, a minha intenção era mostrar para vocês como fazer a leitura de um gráfico da cinemática, principalmente esses 3 gráficos aqui. A gente tem que ter a consciência de que as questões cobram da gente também bastante interpretação desses gráficos, tá? Os vestibulares, o Enem, adoram. Dentro de cinemática, o que mais cai são os gráficos. Então, a gente precisa ter isso aqui bastante consolidado, tá? Tem que estar na ponta da língua. A gente vai finalizar agora essa parte teórica com a resolução dessa questão e a gente vai retomar na próxima aula através da resolução de várias questões para a gente poder conseguir colocar isso em prática, belezinha, tá? Física não tem jeito. Você tem que assistir a aula do professor e tem que resolver o máximo de questões que você conseguir para que as dúvidas, ao surgirem, você tirar essas dúvidas com os professores, tá? Então a gente vai fazer a pausa agora e a gente retoma na próxima aula com a resolução de mais questões, beleza? Muito obrigado, até mais!